Irmãos, quanto a nós, abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, e nós leremos os versículos 21 até 23. Mateus capítulo 7, dos versículos 21 a 23. Nós temos caminhado pelo Sermão do Monte e nos 2 últimos domingos que eu estive ausente, o seminarista Eliezer continuou expondo a palavra de Deus neste texto. E o texto do domingo passado retratava uma palavra de Jesus acerca de falsos profetas. Há certa discussão sobre o texto que nós leremos agora, se ele permanece sendo parte ou se há uma espécie de divisão nele. A verdade é que o texto bíblico é inteiro. Entretanto, parece ser uma continuação agora direcionada a falsos discípulos. Aquela multidão que está ouvindo Jesus, dentre eles, e nós sabemos, haviam aqueles que apenas interessados com motivos diversos. Então o Senhor traz uma dura palavra sobre ser discípulo, mas não de verdade. Falsos mestres o Senhor já falara, e dá uma continuidade sobre o genuíno compromisso com o Senhor e com a vida em Deus. Pois bem, irmãos, leiamos nós a Escritura. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oremos mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é o absoluto sobre a tua igreja. Inspirada pelo teu Espírito, a comunicação do Senhor aos teus filhos. E nós estamos diante de um texto, ó Deus, profundo, de um alerta solene do Senhor sobre nós. Não nos faça negligentes. Aqui tratemos com descaso tal verdade, mas que o teu Espírito venha agora sobre cada um de nós e traga a iluminação devida, oportuna, direta à tua palavra, e a aplique aos nossos corações. Precisamos ouvi-lo. Somos carentes da instrução que procede de ti. Queremos o pão que o Senhor tem a alimentar a multidão faminta. Queremos o alimento do rebanho que o Senhor guia como ovelhas tuas. Fales conosco, Senhor. Fales a nós por tua misericórdia. E mais uma vez, nos instrua como tens feito aqui. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma época em que há uma disputa de narrativas e as chamadas fake news. Alguém aqui, por acaso, nunca caiu numa falsa notícia? Compartilhou alguma coisa até numa boa intenção, mas descobriu que aquilo não era verdade. A tecnologia tem avançado cada vez mais. E a inteligência artificial está rompendo uma barreira que nós já não conseguimos saber o que é verdade ou mentira. Tem lá uma celebridade, uma pessoa conhecida, ela está falando, é o rosto dela, mas de verdade ela nunca fez aquele vídeo. Ela nunca proferiu aquelas palavras. E nós estamos assim, o que no nosso mundo nós vamos saber se de fato é real ou não é? O que é verdadeiro? O ser humano busca a verdade em todo tempo. E nós estamos assim confusos. Por isso que eu orava durante o culto, Senhor, no meio do turbilhão de vozes, de palavras que são soltas, de coisas que nós lemos durante a semana, de notícias que você recebeu, de mensagens que você esteve lá lendo. Senhor, faça-nos ouvir a tua voz. Mas esta tensão entre falso e verdadeiro não é da nossa época, do nosso tempo apenas. Desde os tempos bíblicos, nos parece que o adversário, que o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, é sagaz em imitar o Senhor.
está sempre tentando se parecer como. Por isso que Jesus falou de falsos mestres. Por isso que a Bíblia nos adverte entre joio e trigo. Porque esta discussão, este debate, essa dificuldade entre discernir o que é verdadeiro ou falso, não está só lá fora. Permeia a igreja. Por vezes nós ouvimos, percebemos, assistimos alguma coisa que está lá com o selo de Deus, com o nome de Deus, com a placa de igreja, mas quando é anunciado, nada tem do evangelho. Arrasta multidões, persuade muita gente, mas no crivo da escritura não é o evangelho. Parece, tem cheiro até, tem certa semelhança, mas na essência não é o evangelho. E o Senhor precisa tratar conosco, com a sua igreja, com os seus discípulos, dizendo: vocês tomem muito cuidado, para não se parecerem como discípulos, não terem performance religiosa, a vida na igreja, mas no final, no grande dia, ouvirem a mais dura de todas as palavras que um ser humano pode ouvir: apartem-se de mim, não conheço vocês. No meio da igreja, é possível que existam pessoas que frequentem a igreja, que estão aqui, que caminhem, mas que nunca experimentaram a nova vida em Cristo, que nunca experimentaram da vida de Deus. Eu já preguei recentemente, eu disse isso: podem haver falsos discípulos, podem haver falsos pastores, falsos presbíteros, falsos diáconos, falsos líderes de qualquer aspecto dentro da igreja, pode haver. E nós estamos aprendendo e ouvindo de Jesus uma palavra que está basicamente fechando um bloco em que ele está ensinando estas verdades, dizendo: tomem cuidado, não presumam, não sejam arrogantes. Uma das coisas que a teologia reformada traz sobre nós, irmãos, é o quebrar do ego, é o derribar qualquer ídolo falso que tenhamos erigido na nossa alma pensando: eu sou capaz, eu tenho comigo, carrego o mérito. Não, cantamos qual foi o primeiro hino desta noite? Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, eu, por sua graça, lá estarei. Não presuma que você está bem espiritualmente, não imagine que você se destaca melhor do que os outros, mas esteja sempre aos pés de Cristo, suplicando sua graça, a sua misericórdia, para que você seja achado entre aqueles que Jesus chama de meus. E aqui há esta palavra, o ensino de Jesus sobre o falso discípulo. O que nos ensina Jesus sobre um falso discípulo? Livre-nos, Deus, de sermos enquadrados nesse ensino de Cristo. A primeira coisa está lá no versículo 21, pode passar, filho, por favor. A primeira coisa que o Senhor ensina para nós, pode passar, Isaac, por gentileza, é que um discípulo de Jesus, um falso discípulo, tem uma vida incoerente com o seu discurso. Olhe lá, no versículo 21, vamos juntos? Nem todo não é por chamar Jesus de Senhor. E esta expressão repetida faz parte da língua hebraica, é uma ênfase. Você já ouviu muitas vezes lendo a Bíblia, ou já leu Jesus dizendo: em verdade vos digo. E esta ênfase, eu li um comentarista que trouxe um apanhado bem interessante. Esta ênfase ocorre em toda a Escritura, você há de lembrar comigo. Quando o Senhor fala com Abraão, ele diz: Abraão, Abraão. Quando o Senhor encontra Jacó, ele diz: Jacó, Jacó. Quando Moisés é encontrado por Deus, mais uma vez há esta ênfase: Moisés, Moisés. Na historinha que você escutava na escola dominical sobre Samuel, como Deus fala com ele? Samuel, Samuel. Quando o Senhor fala com Marta, Marta, há essa ênfase: Marta, Marta. Quando Saulo está perseguindo a igreja, e Jesus rompe dos céus com aquela voz, e aquele homem cai por terra cego, qual é a voz que ele ouve? Saulo, Saulo. Há uma ênfase, há uma conotação de intimidade, de aproximação. Quando Deus se aproxima a chamar os seus servos,
Ele traz esta ênfase, o próprio Deus diz assim. Então o que Jesus está dizendo, não presuma por uma palavra que traz conotação de intimidade que você é meu discípulo. Não é porque você sabe referir palavras de elogios a Deus, porque você decorou algumas frases, porque você cantou a canção com certa emoção e você diz, Senhor, Senhor. Não é isto. Não é esta evocação de intimidade e de afeto que diz, eu sou um discípulo. Não, não presumam vocês que todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E às vezes há um tipo de intimidade forçada em palavras, em poesias com Deus, que se torna até jocoso, desrespeitoso. O Senhor é o nosso Deus. Jesus deu-nos a possibilidade de chamar Deus de Pai. A expressão Abba Pai pode trazer uma conotação de mais intimidade, mais proximidade, mas nós nunca tratamos Deus com irreverência, com desrespeito. Nós sempre honramos a sua majestade. Você vai perceber no nosso cristianismo contemporâneo muitas declarações de amor, muitas palavras belas. Tem canções que são até absurdas. A gente fala, não, isso não dá para cantar. Parece mais que alguém compôs para um namorado adolescente do que para o próprio Deus. Mas a vida é incoerente com a canção que canta. Nós faltamos a reunião de oração porque a gente tem outras coisas para fazer ou estamos cansados demais. Nós cantamos belas canções, mas nós faltamos ao culto se estiver garoando. Nós trocamos o dia do Senhor por qualquer outras coisas. Nós não gastamos centavos com missões no último mês que passou, mas nós cantamos canções e dizemos, Senhor, Senhor. Palavras perfumadas de elogio nada valem quando a prática as contradiz. Eu lia ontem que alguém escreveu o seguinte: dentre 50 incrédulos, um lerá a Bíblia, 39 lerá o cristão. É claro que aquela frase, se possível, use palavras, não é bíblica, não é coerente com a Escritura. O Evangelho é um anúncio de palavras, mas a nossa vida precisa ser coerente com o que nós proferimos, ou professamos, ou confessamos, ou falamos. Nós não podemos ser uma vergonha para o Evangelho. Olha o alerta de Jesus, você sabe dizer Senhor, Senhor, você consegue elogiá-lo, você traz palavras de amor para Deus, você sabe referir louvores ao Senhor, mas a vontade de Deus é feita na sua vida. Veja que Jesus está dizendo que o que revela o verdadeiro discípulo não são expressões vocalizadas apenas. Isso é um fato. Pastor, então é pecado falar palavras de amor para Deus? Não, não é isto. Mas essas palavras que nós dizemos a Deus precisam ser coerentes com a vida que nós vivemos. Este é o alerta bíblico. Olha o que ele está dizendo no versículo 21. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus é o que identifica, é o que classifica. Se o discípulo obedece à vontade de Deus, então, ele é um verdadeiro discípulo. Como é que nós demonstramos o nosso amor por Cristo? Ele disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então não é o alarde, não são os gritos, não são camisetas escritas, Jesus é o meu Senhor. É a vida. É a obediência a Deus. E quando você lê esse versículo, a pergunta que a gente tem que fazer, onde está a vontade do Pai? Onde nós encontramos ela? Na palavra de Deus. Na palavra que o próprio Cristo está revelando. É ali que nós encontramos o que fazer. Deus disse muito claro, importa obedecer do que sacrificar. Primeiramente, aplicando para nós, importa a obediência do que a performance religiosa. Importa a obediência do que dizeres. Lembra a parábola da vinha? O pai precisava que os 2 filhos trabalhassem na vinha. Para um ele perguntou, vamos? Ele disse não. O outro ele falou, vou agora, pai. Só que o que falou que ia, não foi. O segundo que disse que não ia, foi. Quem que obedeceu o pai? O que disse ou o que fez? O que estava lá. Então não adianta falar e cantar. Temos uma geração emocionada.
A gente está sempre pronto a discutir, a debater, a dizer, mas não honramos a nossa vida. Saímos daqui não desejando ser melhores maridos, pais, tementes no trabalho, na vida. Está diante de nós, mais uma vez, uma crise de espiritualidade. Qual é? Teoria e prática. Aquilo que nós conhecemos, ouvimos, o conhecimento da obediência. Tiago diz assim: você crê em Deus? Parabéns. Até os demônios creem. Mas o que distingue a fé dos demônios, entre aspas? No sentido de que a fé sem obras é morta. Porque a nossa fé produz em nós obediência. Os espíritos malignos caídos, eles creem em Deus, mas não obedecem, por isso são caídos. Nós precisamos crer e obedecer. Nós temos a boa teologia, irmãos. Nós temos compêndios, discussões, arcabouço teológico que perpassa séculos. Nós temos documentos históricos maravilhosos. Mas a pergunta é, o quanto disso nós temos obedecido? O quanto nós temos dedicado na nossa vida em obedecer o Senhor? Que Deus nos ajude. Veja que, implicitamente, o Senhor está dizendo, e no reino de Deus exige renúncia, abnegação. Por quê? Porque é incompatível a sua vontade com a vontade de Deus. Você deve aprender isso no seu coração, tá? Aprenda isso claramente. A nossa geração imatura, com uma espiritualidade assim superficial, eles desejam trazer Deus para o seu coração, para o seu interesse. Então fala, não, porque agora eu vou conseguir, Deus vai me abençoar. Percebeu? Nós não estamos consultando a vontade de Deus, nós estamos trazendo Deus para os meus planos, para os meus projetos, para os meus interesses. Mas quando Jesus diz, faz a vontade do Pai, significa renunciar à sua própria vontade. Você quer fazer a vontade de Deus? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então fazer a vontade de Deus significa abnegar de sua própria vontade, morrer para si. Nós ouvimos um sermão recente da porta estreita. Ouviram, irmãos? Deus falou ao seu coração, a porta é estreita. É tempo de ouvirmos. Se alguém está pregando para você que Jesus é um amiguinho de fim de semana, mas não esmaga o seu orgulho, não confronta o seu ego, os seus desejos carnais, os seus pecados ocultos, rejeite. Porque o Senhor está dizendo, entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade do Pai. Nós não gostamos, eu acho que quem é pai aqui, e tem um filho um pouco maior, já usou essa expressão. Ah, papai, eu te amo, depois de fazer peraltices, você fala, eu não quero ouvir que você me ama, eu quero que você demonstre na sua vida. Quero que você demonstre em respeito. É assim que Deus quer de nós. Por isso eu fiz questão de ler aquele texto de Isaías. Esse povo me louva de lábios. Está afinado, dividiu em vozes. As canções são belas. Passa pelo crivo da teologia, a canção bíblica. Mas e o coração? Está longe de mim. Que não seja assim para conosco. Que Deus nos ajude. Então a primeira questão que Jesus trata sobre um falso discípulo é muito clara, a vida dele é incoerente, o que ele está falando é incoerente com a prática. O discurso, aquilo que prega, aquilo que diz, aquilo que anuncia, está longe de ser a verdade da sua vida. Então, ao encerrar este ponto, pense bem, aquilo que canto, aquilo que oro, aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço na igreja, tem sido uma verdade em mim? Tem sido uma verdade? Eu sou alguém verdadeiro? Eu sou um cristão genuíno, nas minhas práticas como um todo? Faça essa análise, faça essa oração a Deus, que Ele lhe ajude a perceber. Versículo 22, irmãos, vamos juntos? Muitos... Veja, o segundo aspecto de um falso discípulo é que as práticas em nome de Deus não certificam a sua aprovação. Deus não está dizendo, porque você faz em meu nome eu lhe aprovo. Não. Veja, mais uma vez é uma evocação de intimidade, porque ele diz, muitos naquele dia vão dizer mais uma vez, Senhor, Senhor, és o nosso Senhor. Em teu nome a gente não tem feito muita coisa.
profetizado, no sentido da pregação, do anúncio da palavra de Deus. Nós não temos em teu nome expelido demônios, na autoridade do Senhor, e muitos milagres. Não é isso? Olha, irmãos, é interessante que pensemos nesse ponto. Porque qualquer pessoa pode dizer-se representante de Deus. Qualquer pessoa pode arrogar para si que ela representa o Senhor, que ela fala em nome de Deus, que ela está dizendo para você o que Deus quer da sua vida é em nome dEle. Mas isso não significa que Deus está chancelando aquela prática. Não significa que uma igreja que cresce, que está cheia de gente, e que tem lá música, que tem lá palavra, é de Deus. Não significa que movimentos, que lugares, e que até coisas assim extraordinárias aconteçam, está em nome de Deus. Lutero dizia que qualquer ensino, ainda que faça chover milagres, deve ser rejeitado se estiver fora da palavra de Deus. O Senhor nunca disse em versículo algum que você deveria observar um falso mestre por aquilo que ele consegue fazer, pelos milagres que ele produz, pelos sinais miraculosos que ele poderia representar, mas pelos frutos conhecereis. A palavra baliza a nossa fé, e não os sinais, não as coisas extraordinárias. Uma pessoa que não nasceu de novo pode pregar, pode dar ofertas, pode se graduar em teologia, pode distribuir ajuda aos pobres, pode ocupar grandes lugares no meio do cenário evangélico brasileiro e mesmo mundial, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode liderar, pode escrever milhares de livros, dar autógrafos, ser admirado por multidões, mas tem uma coisa que esse tal indivíduo não pode: ele não pode entrar no reino de Deus. É o que Jesus está falando. Não adianta. Você pode fazer muita coisa em nome de Deus. Então veja bem, a gente tem esse ensino aqui em nossa igreja. Se alguém se torna um oficial da igreja, não é para que o torne mais piedoso. Pelo contrário, a Escritura diz que homens piedosos devem ser separados para o serviço do Senhor. Não é o fato de você se enquadrar em algum serviço na igreja que tem que fazer de você uma pessoa comprometida. Não, uma pessoa comprometida com Deus deve estar pronta a servir o Senhor na igreja. Porque às vezes nós pensamos o contrário: não, mas agora se eu entrar lá naquele departamento, naquele ministério, naquele grupo, aí então vamos me comprometer, aí eu vou em todo culto. Não, irmão, não é assim. A performance religiosa pode esconder muita coisa. Tem gente viciada em trabalho, tem gente viciada em ativismo. Ela está o tempo todo fazendo aquilo, mas na verdade é um bezerro de ouro. Se você tirar aquilo do coração dela, ela rui, ela cai. Porque para ela mais importa fazer do que estar em Deus. Quanta gente fez falsos milagres. Cuidado, nós temos que ter muito temor de ficar atribuindo as coisas que nós não podemos julgar. Mas tome muito cuidado. Eu quero dizer algumas coisas para vocês nesse ponto. Primeiro, não balize, não avalie pelos sinais miraculosos, mas pela verdade e os seus frutos. Nunca avalie pelos sinais miraculosos. Ah, lá acontece isso, acontece aquilo, faz daquilo outro. Irmãos, o cenário evangélico brasileiro já passou por vários modismos. Era a obturação do dente de ouro, era o pó de ouro na mão, era o cair, e sempre vai uma moda ou outra. Eram muitas bizarrices em nome de Deus. Quem aqui sabe um pouquinho do que eu estou falando? Mas o que permanece é a palavra de Deus. Cuidado, não avalie. O milagre não tem um fim em si mesmo. Todos os milagres que Jesus produziu, que Jesus realizou, apontavam para a obra de Deus, para o Evangelho, e glorificavam o Senhor. Não tem um fim em si mesmo. Não balize pelos sinais miraculosos. Pelos frutos conhecereis. Acabamos de ouvir no sermão anterior. Então não é o milagre, não é o barulho, não é o movimento, não são as multidões. Cuidado, porque multidões gritaram: crucifica-o, crucifica-o, dá-nos Barrabás. Cuidado. Avalie pela palavra de Deus, não pelos sinais, não pelo barulho que causa. Segunda coisa importante: o inimigo pode fazer sinais e enganar pessoas. A Bíblia mostra isso para nós ou não? Quando Moisés esteve com os sinais diante do faraó, o que os magos de faraó, aqueles mágicos, ou a expressão outra que queiramos usar, fizeram? Coisas semelhantes, extraordinárias. Eles não conseguiram ir além e repetir, mas na comparação fizeram algo muito semelhante. Quando Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, apareceu uma jovem. Essa jovem tinha um espírito de adivinhação. E ela não falava mentira naquele contexto.
aquele espírito dizia: aí vão 2 servos do Deus vivo que anunciam o caminho da verdade, algo do tipo. Mas o que era? Um demônio. Era um demônio que possuía aquela menina. Se fosse hoje, estaria em muitos púlpitos, revelando CPF, identidade, RG. Mas Paulo diz: em nome do Senhor a deixe. Por isso que eles são presos. Por isso que eles vão parar na prisão, porque o dono daquela menina falou: agora acabou o nosso lucro. Agora o demônio que possuía aquela moça, que trazia para nós lucro, foi embora, perdemos o dinheiro. Não é o que diz, irmãos, mas pelos frutos. Cuidado com isto. Creia em Deus e na sua palavra. E o terceiro aspecto, o Senhor já nos disse que o joio crescerá no meio do trigo. O joio vai crescer no meio do trigo, infelizmente. E aprove Deus fazer assim. E nós não temos a capacitação para escolher, dizer, esse é joio, esse é trigo. No último dia Deus dirá. É claro que existem coisas, como aprendemos aqui com o falso mestre, que nós temos que confrontar. Mas lá no profundo, na alma, quem sabe sobretudo é Jesus. Não dá para saber. Esses estão diante de Jesus dizendo: nós fizemos em teu nome. Nós falamos. Sinais aconteceram, nós estávamos lá, Senhor, usando o nome de Jesus. Não vos conheço, nem sei quem vocês são. Usaram o nome de Cristo. Então veja, não é porque fazem em nome de Deus. Não é porque tem o selo de gospel que é de Deus. Cuidado com isso. Cuidado. Infelizmente, irmãos, alguém já escreveu que nós chegamos no momento que nós precisamos evangelizar os próprios evangélicos. Já aconteceu conosco. A gente tinha um evento e precisava colocar, o pessoal falou: olha, a gente canta canções de amor dos casais, mas eu também canto algumas músicas evangélicas. E nós falamos assim: é melhor deixar ele cantar poesias de amor, que não tem problema, do que evangélico, porque ele vai cantar coisa que não é bíblica. Olha que interessante. Porque nós estamos distantes da Escritura, da palavra de Deus. Eu sei que é difícil, mas todo mundo está correndo atrás. Mas uau, olha o que está acontecendo. Irmão, se a palavra de Deus não é pregada, se não passa no crivo da Escritura, Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, segundo Hebreus, agora nos fala pelo seu Filho. É ali que nós ouvimos Deus. Quanta confusão você já viu em nome de Deus. Na minha cidadezinha de onde eu vim, irmãos, gente que passou por lá com cruzada de cura e milagre, que revelou para as pessoas que deveriam largar os remédios, as pessoas vieram a óbito, famílias inteiras destruídas. E aquele homem encheu o bolso de dinheiro, foi embora e ficou aquele laço de destruição para trás. Quem restaura isso? Quem vai cuidar disso? Aqueles lá que estão servindo na igreja no dia a dia. Na vida simples, rejeite em nome de Deus. Cuidado. Não é a performance religiosa que nos qualifica. Você canta na igreja, você lidera na igreja, você faz coisas para Deus, sempre sujeito a Jesus. Sempre suplique ao Senhor a misericórdia. E sabe que, segundo a Escritura, esse juízo é mais terrível, porque nós estamos mais perto, nós temos mais luz, mais ensino, mais verdade. E por último, Jesus conclui dizendo, lá no versículo 23, vamos juntos? Qual é a resposta, desculpa irmãos, qual a resposta que Jesus dá para aqueles que dizem: Senhor, Senhor, nós evocamos a intimidade, nós te conhecemos, nós te representamos, nós temos um crachazinho dizendo ministros de Jesus. Qual a palavra que ele dá? Vamos ler juntos. Então, veja, irmãos, o que eles estão dizendo? O que o Senhor está nos advertindo é que estas pessoas entrariam, esses falsos discípulos, no último dia, no dia do juízo. Isso aqui é uma menção ao dia do juízo, tratando o Senhor com intimidade. Lembra a palavra? Senhor, Senhor. Amado Senhor, nós não pregamos em teu favor, nós não demos testemunhos por tua causa, nós não ensinamos em escolas dominicais, nós não fomos aos campos missionários, nós não demos dízimo, ofertas. Tais pessoas acreditariam sinceramente que estavam em um relacionamento íntimo com Jesus e que o haviam servido com fidelidade. Mas por isso que o juízo será terrível e revelador. Não será terrível para o verdadeiro discípulo. Inclusive o Senhor advertiu que quando os sinais começassem a acontecer, os seus discípulos deveriam erguer a cabeça e se alegrar, não entristecer.
Eu sei que é meio paradoxal, né? O mundo vai mal, a gente pode, por um lado, se entristecer pelo mundo, pelas pessoas a quem amamos, mas, por outro lado, nós nos alegramos, Jesus está voltando. Está chegando o grande dia da vitória do meu rei. Mas o falso discípulo, ai destes, porque será terrível e será revelador. O Senhor dirá algumas coisas. Veja lá no versículo. Primeiro, nunca vos conheci. Obviamente não está se referindo à onisciência de Deus, mas é uma resposta direta a este apelo à intimidade. Eu conheço o Senhor, eu não te conheço. Eu nunca vos conheci. Mas Senhor, em teu nome, nós nos apresentávamos em teu nome, mas vocês nunca foram de fato meus discípulos. Irmãos, eis um ponto importante para que pensemos com profundo temor. Que Deus nos livre, irmãos, disso aqui. Que Deus livre esta igreja de ser apenas mais uma, que faz o trabalho aos domingos, que canta canções, que reúne um povo, que sorri, que canta, que chora, que se abraça, que vai embora, mas que na verdade não faz a vontade bendita do Pai. Que Deus nos livre de ouvir de Jesus. A coisa mais terrível que alguém pode ouvir, nessa ânsia que todo mundo está hoje em dia por ser conhecido, por viralizar, por ser influenciador. O que mais importa para você na sua vida é ouvir de Jesus: eu te conheço. Que palavra terrível é essa, no grande dia, depois de uma vida religiosa, ouvir no final: não vos conheço. Não tenho com vocês intimidade alguma, não tenho com vocês vínculo, laço algum. Jesus nos conhece, é claro, mas aqui o conhecimento é intimidade. Eu sou de Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E a segunda coisa que Ele diz é: apartai-vos de mim. Isso faz o nosso coração ser contristado, quando o Senhor diz: para longe. É uma das sentenças mais duras que Jesus já proferiu aqui. Lembremos, irmãos, que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele se esvaziou da sua glória e pisou nessa terra de dores. E Ele chama pecadores ao arrependimento. Ele diz lá em Mateus 11: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele olha para as multidões e se compadece delas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Ele atende os desesperados, aqueles que estão nos valados, nas ruas, à margem, que estão suplicando por misericórdia, como um leproso que chega: Senhor, sê propício a mim, se queres me faze limpo. Ele diz: eu quero ser limpo. Como o cego Bartimeu que clamava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus vai ao encontro dele e pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu veja. E ele volta a ver. Quantos milagres e maravilhas Jesus vai ao encontro. Mas agora, no final, como juiz, ele diz: se apartem de mim. Que palavra dura. Que palavra difícil. No dia do juízo, o Cordeiro é juiz, e ele brada: se apartem. Meu querido irmão, minha querida irmã, por favor, me ouça com muita atenção. Eis aqui a coisa mais terrível que pode acontecer a um ser humano. E eu sei que enquanto eu falo, alguns de vocês sequer estão pensando nesta sentença em profundidade. É mais um sermão, é mais uma palavra. Se arrependa hoje dos seus pecados. Confesse a Cristo como Senhor. Abandone uma vida dúbia. Abandone a iniquidade. Volte-se à vontade de Deus. Confesse Jesus como Senhor. Deixe de ser um religioso de fim de semana, um cristão de alguns cultos mensais, mas volte-se a Cristo e se torne um discípulo genuinamente dele, para que você ouça o que ele diz: venham, vinde benditos de meu Pai, venham, usufruam do deleite, do gozo do seu Senhor para todo sempre, e não aqueles que são bodes e ouvirão: apartai-vos de mim. A mensagem do Evangelho é um alerta para você nessa noite. Volte-se a Cristo, se arrependa dos seus pecados, para que você ouça no último dia: vinde a mim e não apartai-vos. Esse último dia, é bem verdade que o será para todo o mundo, mas para algumas pessoas pode ser amanhã, mês que vem, no próximo ano. Todos nós estamos contando para a eternidade. Haverá um dia que o Senhor há de nos chamar. Quem garante a sua existência?
a sua vida? Quem garante que viverá a próxima semana? Deus está nos chamando a isto. E veja que o Senhor traz uma sentença muito clara. Por que eles são falsos discípulos? Por que eles são apartados? Por que Jesus não os conhece? Está no final do versículo. Os que praticais a iniquidade. Aqui está a revelação. Você pode chamar Jesus de Senhor, ter atuações primorosas religiosas, mas se você vive na prática do pecado constante, você não é cristão. Pode ser que você tenha passado até pelos ritos da igreja, tenha recebido o sacramento do batismo. Se você vive na prática do pecado, você não é cristão. Jesus não está dizendo que os seus discípulos não pecam. Aliás, o Senhor vai dizer em João 8 que todo aquele que peca é escravo do pecado. O Evangelho mostra isso para nós. Mas aqui há uma diferença. O cristão genuíno, o verdadeiro discípulo, não vive na prática do pecado. Ele não ama o pecado. Ele não tem deleite e prazer em viver pecando. Ele busca ao Senhor. E o pecado é, em algum sentido, um acidente de percurso. É o desvio, o deslize, o erro. Mas o desejo do verdadeiro discípulo, que o Espírito de Deus já produziu nele, o anseio por Deus, é andar com Deus. Então, se você não tem prazer por Deus, se você não tem apetite espiritual, olha, com urgência, reveja a sua vida. Porque há grandes chances que você nunca tenha nascido de novo. O Senhor está dizendo, se aparte de mim, porque vocês viveram na prática da iniquidade. E veja que interessante, por inferência você interpreta assim, mesmo na prática da iniquidade eles podiam ter sinais. Eles faziam coisas. Eles estavam arrogando ser discípulos de Jesus. Mas aquilo que faziam e falavam estava muito distante de fazer a vontade de Deus e obedecê-lo. Para concluir, meus irmãos, você chama Jesus de Senhor? Isso não basta. Canta belas canções com letras bíblicas que enfatizam a grandeza de Deus, não é suficiente. Não se esqueça, Jesus também foi chamado por Judas de mestre amado. Você realiza algum serviço em nome de Deus? Qualquer um pode fazer isso, sem nunca ter nascido de novo. Irmãos, o chamado é urgente, em nome de Cristo, reveja a sua vida, pela misericórdia do bom Deus e pelo seu Espírito que fala conosco nessa noite. O dia do juízo ao falso cristão será terrível, porque revelará que essa performance toda de nada valeu. Na verdade, nunca foi conhecido por Jesus, nunca teve intimidade com Ele. A palavra é dura, nunca vos conheci. Eu rogo agora, e eu gostaria que você entrasse comigo nesse espírito de oração de todo o coração, para que o Senhor livrasse a cada um de nós que aqui está, de ouvir isso no final. Apartai-vos de mim. Que o Senhor produza nessa comunidade discípulos verdadeiros. Que a junção de discípulos verdadeiros constranjam aqueles que ainda não caminham com Jesus. E sejam chamados a andar em santidade, obediência e amor. Qual deve ser aos discípulos de Cristo? Que o Senhor nos livre do fingimento da fé, de uma vida hipócrita, de um verniz da religião que oculta um sepulcro caiado, um sepulcro dentro de nós. Que o Senhor nos faça obedientes. O que mais nós devemos almejar se não ouvir naquele grande dia? Vinde a mim, venham e não apartai-vos. Que Deus, pelo seu grande amor e misericórdia, pelo poder do seu Espírito, traga luz sobre os nossos corações. Se concluímos que somos verdadeiros discípulos, nos quebrantemos mais e mais. Quem está de pé, cuide para que não caia. Andemos na verdade. E se por acaso algum ponto desse ensino de Jesus trouxe qualquer receio e dúvida ao seu coração, volte-se a Deus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E certamente o Pai está o conduzindo a isto, porque ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o trouxer. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé para orar, irmãos. Ó Santo, poderoso e eterno Deus. Que palavra dura de Jesus.
Que verdade exposta, que confronta o âmago de quem somos. Livra-nos, Senhor, destas sentenças. Livra-nos, Senhor, dessa descoberta terrível, deste juízo revelador que mostrará os que são discípulos verdadeiros, daqueles que na verdade foram bodes em vez de ovelhas. Há um risco, Pai, há um risco de entrarmos na igreja, de vivermos a vida, de andarmos com outros religiosos, mas não sermos genuinamente discípulos. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Nos ajude. Nós confessamos as nossas faltas. Nós te suplicamos, ó Pai querido, dá-nos conhecer mais e mais de Ti. E lança luz sobre a verdade para que obedeçamos e façamos a Tua santa vontade. Livra qualquer um de nós, a começar em mim, de imaginar que pelo desempenho religioso, nós assim estamos em Ti, em comunhão e intimidade. Dá-nos um coração quebrantado, servil. Que o Teu Filho, Jesus Cristo, possa no último dia dizer: vinde a mim. Se alguém aqui, ó Deus, ainda não nasceu de novo, que o Teu Espírito chame esta alma à vida e o transforme para a Tua glória. E o inclua, por Tua misericórdia, naqueles que hão de ouvir a voz doce de Cristo chamando ao deleite eterno. Pai, abençoe-nos como comunidade de fé, como igreja, no anúncio, na pregação do Teu Evangelho. Dá-nos graça, Deus, para avançar em nome de Jesus. Abençoe esse ano que temos, enquanto o Senhor não regressar, que sejamos encontrados fiéis aqui, à Tua palavra, à Tua verdade, em o nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a santa comunhão, que as santas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém.